Meu querido irmão, minha querida irmã, você prezado ouvinte do nosso programa A Voz do Pastor. Nós estamos celebrando o 24º domingo do tempo comum. E a liturgia da Palavra de Deus deste domingo traz o perdão para o centro de nossa reflexão e nos apresenta um Deus que nos ama de forma incondicional. Um Deus que nos ama sem limites e sem medida. E nós somos convidados a assumir esta mesma atitude que Deus assume em relação a cada um de nós. Deus nos ama com amor infinito, nos perdoa sempre. Assim também nós devemos sempre perdoar o irmão que caminha lado a lado conosco. O perdão constitui o núcleo central do ensinamento de Jesus e é também fundamental na vida da comunidade cristã. O texto do Evangelho, proclamado neste domingo, Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 35. E é composto de um pequeno diálogo entre Jesus e Pedro, em que Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deve perdoar o irmão, 7 vezes, e uma parábola explicativa de Jesus, onde Nosso Senhor faz uma importante catequese sobre o perdão, apresentando que Deus é cheio de bondade e de misericórdia, que derrama sobre os seus filhos de forma total, ilimitada e absoluta o seu perdão. Assim também os cristãos são convidados a adotar em sua conduta esse modo de agir de Deus, fazendo do perdão e da misericórdia um estilo de vida em nossos relacionamentos com os nossos irmãos. O perdão não é um tema novo nas Sagradas Escrituras, mas é um tema que perpassa as Sagradas Escrituras, como vemos na primeira leitura do Eclesiástico, que é proclamada na liturgia de hoje, que repudia o rancor e a vingança e ensina que o pedido de perdão a Deus deve ser acompanhado pela disposição e pela prática concreta do perdão ao próximo. A novidade do Evangelho consiste na radicalidade da proposta de Jesus. No ensino dos rabinos na época de Jesus, recomendava-se que o perdão devia ser dado até 3 vezes a uma mesma pessoa. Pedro, quando faz a pergunta, dirige-se a Jesus e pergunta: quantas vezes devo perdoar o irmão? Até 7 vezes? Ora, Pedro ainda foi mais generoso. Indicou o número 7, que já contém uma superação daquela mentalidade que era mais restrita. Porque o número 7 já é um número que significa perfeição. Então, de qualquer forma, na pergunta de Pedro, já tem uma maior abertura para o perdão. Na pergunta que Pedro faz a Nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos um passo a mais em relação ao que vigorava na época. Entretanto, a mentalidade de Pedro continuava limitada quantitativamente, embora o número 7 maior do que 3 admitido pelos rabinos de então, e 7 indica aí uma perfeição, mas Pedro ainda está pensando de forma quantitativa. E a resposta de Jesus rompe com os limites quantitativos. Não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Embora seja contável, 70 vezes 7, 490 vezes, mas Jesus não quer dizer que o perdão deve ser dado 490 vezes, porque esse número indica uma infinitude e significa na proposta de Jesus que não há limites para o perdão, pois as relações na comunidade cristã não podem ser marcadas pelo cálculo. Com a sua resposta, Jesus, portanto, se posiciona contra as práticas de vingança, contrapondo seu ensinamento à postura de Lameque, um dos descendentes de Caim, qual jurou vingar até 77 vezes a morte de Caim. Então agora não é a vingança que é ilimitada, é o perdão que é ilimitado. E o perdão torna-se também o meio mais eficaz de combater a violência. Por isso a sua prática deve ser ilimitada, como também deve ser indispensável na comunidade cristã. O que gera a violência é a falta do perdão, pois quando uma pessoa recebe uma ofensa, isso é natural, a pessoa fica extremamente ferida, magoada. Se a pessoa não se trabalhar, a pessoa fica ressentida e alimenta dentro de si a vingança. A pessoa tem que ter uma nobreza muito grande, trabalhar de forma árdua a sua espiritualidade, para não deixar de que quando recebe uma ofensa, que se anine no seu coração o ressentimento, o ódio e a vingança. Por isso que o perdão é necessário. O perdão, ele desarma a violência na sua raiz, porque elimina, quando se perdoa, o ódio, o ressentimento do coração da pessoa. E para ilustrar a necessidade do perdão que deve ser dado sempre, Jesus conta a parábola do servo malvado, a fim de mostrar a abundância do perdão ilimitado de Deus e mostrar quanto é incoerente pedir perdão a Deus quando nós não temos disposição de nos perdoar uns aos outros. Veja a parábola que Jesus conta. Um senhor que devia uma dívida impagável ao seu patrão.
E o patrão chama para fazer o acerto de contas. E aquele servo devia uma quantia impagável, apela, e o patrão lhe perdoa a sua dívida. E ele bem sai do perdão recebido, uma dívida impagável que ele devia, o patrão lhe havia perdoado, encontra um colega que ele devia uns poucos centavos, umas poucas moedas. E ele é implacável com aquele seu colega. E aquela atitude de intolerância em relação ao seu colega para cobrar a dívida, a vingança dele, revolta os seus outros companheiros, porque viu que ele foi tão perdoado pelo seu Senhor e porque é tão mesquinho na hora então de conceder o perdão. Então temos aí a maldade do servo, a não perdoar uma dívida pequena de um companheiro e denuncia, portanto, a sua mesquinhez, a sua hipocrisia. E na conclusão da parábola que Jesus conta, nosso Senhor enfatiza que a falta de perdão entre os membros da comunidade cristã traz consequências irreparáveis. E esta parábola reforça a mensagem do Sermão da Montanha de Nosso Senhor e todo o ensinamento de Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos chama a sermos misericordiosos como Deus é misericordioso conosco, que nos ensina a perdoar sempre, por Deus sempre nos perdoa. E o perdão que nós recebemos de Deus independe de nossos méritos. Embora, é verdade, seja sempre necessário que nós nos esforcemos para que a nossa vida possa refletir ao máximo o perdão que continuamente Deus nos concede. Ora, se Deus é misericordioso para cada um de nós, também nós devemos ser misericordiosos com os demais. Mas o perdão de Deus é sempre, diremos, infinito. E isso deve sempre nos tocar para que também sejamos pessoas generosas, pessoas pacíficas, pessoas que constroem a paz, pessoas que unem e não pessoas que introduzem a divisão no seio da comunidade. O tema do perdão apresentado no Evangelho aparece também na primeira leitura do livro do Eclesiásticos, que é proclamado, capítulo 27, versículo 33 ao capítulo 28, versículo 9. E esta passagem do Eclesiástico constitui uma verdadeira evolução na maneira de conceber o perdão no Antigo Testamento, mostrando a estreita relação que existe entre o perdão humano e o perdão de Deus. O autor sagrado, ele começa fazendo um alerta, quando nos fala: o rancor e a raiva são coisas detestáveis, até o pecador procura dominá-las. Quem se vingar encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos seus pecados. Ora, é detestável o rancor, a raiva. Até o pecador procura dominá-las, também nós devemos assim fazer, para que os nossos relacionamentos sejam mais fraternos e vivamos em paz uns com os outros. E em seguida o autor sagrado mostra ser completamente incoerente quando nós pedimos a Deus o perdão, mas não tem em nós a predisposição para perdoar as ofensas recebidas do próximo. Que diz o autor sagrado? Eclesiástico 28, 2-4. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo. Assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Se não tem a compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? É claro que o perdão de Deus não está condicionado ao perdão humano, perdão que nós damos ao outro. No entanto, é necessário haver coerência entre o que se pede na oração e o que se pratica no dia a dia. Na lei já havia uma doutrina sobre o perdão ao próximo, no livro do Levíticos e também do Êxodo. E certamente o autor se inspira nessa doutrina, dando, porém, um enorme salto qualitativo. E assim o texto do Eclesiástico se aproxima do ensinamento de Jesus. Perdoai-nos as nossas ofensas, como perdoamos a quem nos ofendeu, que nós rezamos no Pai Nosso e pedimos a Deus. Outra motivação para exercitar-se na prática do perdão se relaciona à nossa finitude, à nossa morte. Nós somos todos mortais e a vida é tão passageira. Todos estamos destinados ao mesmo fim, a morte. Por isso devemos perdoar e buscar harmonia com todos. E nos lembra o livro do Eclesiástico, capítulo 28, versículo de 6-9. Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte e persevera nos mandamentos. Pensa nos mandamentos e não guardes rancor ao teu próximo. Pensa na aliança do Altíssimo e não leves em conta a falta alheia. E a segunda leitura, que é proclamada na liturgia de hoje, a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 14, 7-9, também se alinha ao tema do perdão, ao recordar que ninguém vive para si mesmo, mas para o Senhor. Por isso são indispensáveis a tolerância, o respeito e a aceitação das diferenças entre os membros da comunidade, para que a fraternidade seja vivida.
E isso só é possível com disposição para amar e perdoar sem limites, na certeza de que todos pertencem ao Senhor. Diz São Paulo na carta aos Romanos: irmãos, ninguém dentre nós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isto, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Que o Senhor, que nos perdoa sempre, com a força do seu Espírito, provoque sempre em nós essa disposição para nos desarmar, retirando de nós o ódio, o senso da vingança e ser mais generosos nesses tempos em que muitas vezes se polariza, se litiga sobre tudo na sociedade, perdoando-nos mutuamente.